Meus amigos, minhas amigas que nos honram sempre com as suas audiências, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, esse programa que é veiculado pela TV Mar Canal 25. Hoje nós estamos aqui com uma intelectual, com uma professora, com uma doutora, essa que é a expressão, porque ela tem esse título, ela merece esse título, ela fez para onde merecer, a nossa caríssima professora, doutora Elaine Pimentel. Nós vamos tratar com ela sobre um tema momentoso, um tema da hora, um tema, aliás, que vem nos últimos anos se agudizando e que vem sendo objeto de estudo nas mais diferentes áreas aqui em nosso país. Doutora Elaine, eu quero agradecer a sua presença, a sua gentileza em atender ao nosso convite. O nosso Tiago Pinheiro foi quem serviu de ponte, né, nosso amigo comum, que é também um estudioso, um advogado, um criminalista. E a senhora, então, atendeu o nosso convite e com certeza, vai brindar a mim e aos nossos telespectadores com boas, grandes e excelentes informações. Eu quero de logo deixar a senhora à vontade para fazer um primeiro contato com os nossos telespectadores, que eu digo sempre aqui, esse programa começou como um filetezinho d'água e hoje já é um pequeno rio, um certo volume de água. Por favor. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite generoso, também a intermediação do nosso amigo Tiago Pinheiro, e dizer, assim, da alegria de ver o tema, né, da criminalidade feminina, do envolvimento das mulheres no crime como um tema de referência para que a comunidade conheça. Então, claro, esse seu espaço nos concede, assim, a possibilidade de dialogar sobre questões que a sociedade pouco conhece. Então, gostaria desde já parabenizá-lo também por essa iniciativa. Muito obrigado. Doutora Elaine, a senhora, eu disse, é uma intelectual e o é, com todas as letras, porque a senhora já publicou 2 obras, nós vamos tratar delas. A senhora publicou 2 obras, uma no curso de mestrado e a outra no curso de doutorado. Nós vamos falar sobre ela. Mas eu queria, inicialmente, para criar um maior ambiente de conhecimento com os nossos telespectadores, eu gosto da sua formação. A senhora é daqui de Maceió mesmo? Eu sou de Maceió, cursei Direito na UFAL, graduação, certo. Então tenho formação jurídica, mas quando parti para o mestrado e para o doutorado, eu fiz em Sociologia, certo. Porque eu senti a necessidade de fazer essa conexão e compreender os fenômenos que o direito trata ainda muito timidamente, né, a partir de um diálogo com as ciências sociais, no caso a sociologia. Então, fiz o mestrado em Sociologia na Universidade Federal de Alagoas e depois o doutorado também em Sociologia na Universidade Federal de Pernambuco. Então, mais adiante fiz o concurso da Universidade Federal, sou professora do curso de Direito, lido com disciplinas dogmáticas também do Direito, mas tenho muita dedicação às pesquisas de natureza sociojurídica. Certo. Minha caríssima doutora Elaine, só para satisfazer uma curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade, mas nunca tive assim tão próximo de uma pessoa proficiente. A sociologia, qual é o seu substrato de atuação? A sociologia nos permite, a partir de um aparato teórico muito vasto, né, compreender os fenômenos da vida social, ou buscar entender, principalmente a partir da realidade dos sujeitos. Certo. Então, o campo jurídico, ele é muito importante e necessário porque ele tem os instrumentos de ordenação da vida, de solução de conflitos, políticas criminais fundadas na própria legislação. Mas a sociologia nos dá ferramentas para compreender a natureza mesmo do fenômeno. Então, eu tenho também uma atenção muito especial à dimensão subjetiva das análises sociológicas que levam à escuta dos sujeitos, à visita de campo, aos espaços. Então, eu vou muito às unidades prisionais, eu faço pesquisa de campo em outros espaços que são necessários nessa área de segurança pública e criminalidade, escuto as pessoas, os sujeitos, e isso nos traz elementos para compreender o fenômeno. Então, por exemplo, política criminal que é fundada apenas numa legislação. Mas qual a relação dessa legislação com os sujeitos? Então, eu penso que a dimensão sociológica nos dá respostas que, inclusive, aproxima campos como a criminologia, que se funda em sociologia, antropologia e outras, e a gente permite uma avaliação melhor dos fenômenos. Perfeito. Agora, eu lhe pergunto, minha caríssima doutora Elaine, a senhora que
que tem proficiência na área da sociologia, eu vou lhe fazer uma pergunta, até para satisfazer uma curiosidade e ouvir de quem pode dizer verdades e dizer com autoridade. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é muito deformada, não é, professora? Eu penso que a gente tem um legado histórico muito triste, assim, né? A gente tem uma história recente, e historicamente ela é recente, da escravidão, depois das periferias que se fundam, né? Sem uma organização social. Então, a cultura brasileira, em que pese ter um lado muito bom, muito interessante, né? Da hospitalidade. Homem cordial, né? Exatamente. Então, a gente tem, efetivamente, muitas coisas boas na cultura, mas talvez a cultura política, da organização da vida política social, ela nos leva a uma desvalorização da coisa pública. Então, tudo o que é feito para as camadas mais pobres da população tende a ser menos satisfatório do que a dimensão particular, o que é muito triste, porque é uma certa inversão. Eu sou professora, então, de uma universidade pública, e a luta é imensa para manter a universidade pública e de excelência, e ela é de excelência, mas com muitas dificuldades. E eu sei que gerações que me antecederam estudaram em escolas públicas em Maceió, que eram escolas de referência. Então, a gente tem as camadas mais pobres da população vivendo à margem de acesso à educação de melhor qualidade, à cultura e, portanto, a maiores oportunidades. Então, essa desigualdade social, ela é um fator relevante para que uma sociedade viva em estado de desorganização, né? Inclusive a desorganização social é um elemento teórico, né, na criminologia, para se pensar algumas causas criminógenas. Porque alguns crimes são mais frequentes aqui ou ali, em tal ou qual camada da sociedade. É porque aquela sociedade, aquelas pessoas são tendentes à criminalidade? Não. Essa perspectiva, né, de um criminoso que tem tendências natas, quer dizer, o criminoso nato, uma coisa lombrosiana, isso já está superado. A gente precisa trabalhar com a ideia de que quais os aspectos sociais favorecem o nascedouro do crime. Perfeito. E aí eu aproveito, doutor Elaine, para fazer uma provocação. Ele faleceu recentemente, um grande brasilianista chamado Thomas Skidmore. Ele escreveu 3 obras interessantíssimas e sobre justamente essas questões do nosso país. E inclusive num dos acho que no primeiro volume, um embaixador brasileiro que faz o prefácio, ele começa dizendo assim: é uma vergonha para nós que esse livro não tenha sido escrito por um brasileiro. E ele inclusive chama a atenção dizendo que é fora do Brasil onde mais se estuda sobre o Brasil. Pois é. Mas eu pergunto a senhora o seguinte: a abolição da escravatura, isso ele fala, outros historiadores que eu já li falam também, ou objetivamente ou, vamos dizer, de forma lateralizada. A abolição da escravatura como feita não foi uma temeridade? Porque de repente eles se viram todos livres, mas sem nenhuma condição, sem nenhum aporte. Não foi uma coisa assim? Eu penso assim, que ela tinha que ser feita. Então esse foi o primeiro passo. Mas ela deveria ter sido acompanhada de políticas de inclusão. Porque o que aconteceu foi a comunidade foi a abolição, né, aconteceu, a comunidade foi libertada, mas ficou desassistida. Os morros do Rio hoje, todos eles são produtos da abolição, sem política de inclusão. Exatamente, mas eu parto do pressuposto de que sim, ela tinha que ter acontecido. Sim. Era o primeiro pressuposto, né? E ali, agora, depois, o que vem depois não favoreceu. Então, a gente criou uma cultura de que essa herança é uma herança, digamos, triste, né? De um povo que não foi amparado e não teve as mesmas oportunidades que as outras classes. Hoje, né? É uma realidade. Tanto é que isso desemboca em políticas sociais contemporâneas muito complexas e controversas, assim, que geram muito também? Mas que são no campo da universidade, por exemplo, que ela chama de cotas. É polêmico, né? Porque as pessoas pensam, mas cotas raciais ou cotas de escolas públicas, cotas de classe, cotas de gênero, mas na verdade são sistemas que hoje geram essa polêmica, mas que têm um propósito justamente de atender a demandas dessa história que levou a classes vulneráveis. Mas a senhora não acha que isso conspira contra o mérito, não?
de alguma maneira isso coloca em questão, mas é diferente quem tem a oportunidade de ter uma educação mais qualificada, com igualdade de oportunidade, e aquele que, por ter uma escola mais fragilizada, não teve a mesma oportunidade. Se a gente entra na universidade, por exemplo, cursos mais, eu diria, elitizados, o próprio direito, a medicina, a própria odontologia, engenharias, são cursos que tradicionalmente têm as notas mais difíceis, né, de corte, e hoje a gente tem estudantes que vieram de escolas públicas e que só têm a oportunidade de cursar essas graduações porque tiveram o sistema de cotas. Então, eu tenho uma certa simpatia ao sistema de cotas quando são cotas de escola pública, cotas oriundas de estudantes que vieram de escolas públicas. A minha formação, por exemplo, quase toda ela, 90% foi em escola pública. Já no final é que eu fui para a escola particular. E naquela época não havia greve, não havia, os professores eram assíduos. Eu lembro de professores que eu olhava para eles bem vestidos, bem asseados, ou seja, eles demonstravam, eles externavam ter uma vida com relativa tranquilidade, com dignidade, essa é a expressão. O que houve de lá para cá, hein, professor? É difícil a gente fazer um diagnóstico, mas efetivamente me parece que é um quadro de desvalorização desses profissionais, professores, e eu como professora vejo isso até na própria universidade, no cenário nacional, desvalorização como um todo, as estruturas precárias, dificuldades dos meios, né, didáticos de fazer prazerosamente, né, o exercício do seu trabalho, enfim, e também salarial, né, as condições de trabalho também nesse sentido. Então, sobretudo o ensino no ponto de vista dos estados, ele é muito precarizado e fragilizado, por isso que tantas greves, tantas lutas, que eu entendo como legítimas, porque é uma classe que merece todo o respeito e consideração, porque é a classe que permite a formação das próximas gerações. Verdade. Já agora entrando numa outra vertente, mas sem chegar ainda no núcleo da temática que nós vamos conversar, eu me recordo que na minha época de formação acadêmica na universidade, eu me lembro que o sistema carcerário, que o cárcere, ele tinha 3 funções. Ele tinha uma função repressiva, uma função, na verdade, intimidativa, para que o indivíduo não delinquisse. Ele tinha uma função educativa, uma vez um indivíduo encarcerado, tinha um sentido de educar o indivíduo, e tinha um sentido também de ressocializar o indivíduo, quando ele retornasse para a esfera social. Isso eu lia, porque eu aprendi, meu pai dizia, meu filho, você tem que acreditar nas coisas que você lê. Se você lê alguma coisa e você não acredita, por exemplo, eu vim me debatendo com isso, lá no fórum, por exemplo, tem escrito assim, elevador dos magistrados. Eu estou dizendo isso, me permita, fazendo uma comparação com São Paulo, não é? A gente não acha bom, não acha bonito aquilo que dá certo. Então São Paulo tem lá escrito elevador dos magistrados. Acabou-se. São Paulo, estou falando aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, tem lá escrito elevador dos magistrados. É um horror. Eu já entrei, inclusive, no elevador com o indivíduo que eu fui interrogá-lo minutos depois. Então existe, eu já entrei não tenho nada contra. Que tenha um nome, tem nenhum problema. Agora, uma vez que colocou o elevador dos magistrados, eu acredito naquilo. Tá certo? Então, eu acredito naquilo que eu leio. Sim. Aí, voltando ao sistema carcerário, é uma coisa frustrante para mim, eu só não quero saber, nessa minha quadra de vida, eu digo isso aqui umas vezes, quando eu já estou entrando no entardecer da minha vida profissional, é uma coisa frustrante aquilo que você lê no livro e a distância abissal que há com a realidade. Como é que a senhora vê isso como uma estudiosa? É verdade, eu compartilho desse mesmo sentimento, porque as teorias, né, que pensam o sistema punitivo e o sistema carcerário sempre caminham para esse trinômio, né, que é a repressão, a punição, portanto, o castigo em si, a prevenção e a ressocialização. Mas a maneira como o sistema prisional brasileiro ele é administrado, pensado e como fica sempre em segundo plano, como se fosse aquilo secundário nas políticas sociais, etc., isso favorece esse quadro de violação sistemática de direitos que o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente reconhece, com aquele termo que hoje vai adentrando aí nas discussões jurídicas brasileiras, que é o estado de coisas inconstitucional. E nada mais é do que um estado de violações sistemáticas, repetitivas, generalizadas, que são
perpetradas pelo próprio poder público, né, com as suas ações ou omissões. Então, os direitos dos presos, desde os direitos mais básicos, de natureza material, a assistência jurídica, assistência médica, porque eu sempre digo, quando estou nos espaços de debate, a custódia, a prisão, ela não é só digamos assim, ela não gera somente o dever oriundo da punição, ela é também uma obrigação para o Estado. O Estado, a custódia, ela é cuidado. O Estado tem obrigação de cuidar. Tanto é que existem diversos estudos, eu já orientei vários, sobre responsabilidade civil do Estado por danos à saúde do preso, responsabilidade civil do Estado por danos à segurança do preso. Quando um preso é espancado dentro da unidade prisional, isso pode gerar responsabilidade civil do Estado. Já gerou, sim. O famoso caso Herzog. Sim. O famoso caso Herzog é um exemplo... Claro, né? Mas num contexto muito específico da ditadura, etc, etc. Mas no contemporâneo, em que a gente ainda tem práticas de violações de direitos, né? O preso que ninguém sabe, ninguém viu, amanhece todo machucado e tal. Quer dizer, o Estado tem responsabilidade. Assassinado. Sim, sim. Então aquilo ali gera responsabilidade para o Estado. Então, quando o Estado age ou se omite e, portanto, gera violações de direitos, isso se torna recorrente. Cria-se um Estado que hoje é reconhecido como Estado de coisa inconstitucional, mas são violações de direitos humanos, que a própria Corte Interamericana de Direitos já reconheceu o Brasil como violador de direitos humanos na esfera prisional. Então, eu também compartilho desse sentimento do que o senhor descreve, porque realmente a pena hoje ela está somente concentrada na sua dimensão do castigo. Somente. Então, a própria prevenção, ela é utilizada como um discurso, mas não como uma prática. Porque o discurso é vamos prender, 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 e aí hoje os estudiosos já vêm denunciando um fenômeno mundialmente referenciado, que é o encarceramento em massa, ou grande encarceramento. Autores como David Garland, por exemplo, e outros tantos que estão lidando com essa questão para lidar com o encarceramento em massa. Então, as políticas de enfrentamento ao crime, mais do que políticas de prevenção, são políticas de repressão fundadas somente no aprisionamento. Então, a população carcerária está crescendo, assim, assustadoramente, sem que a criminalidade reduza. Portanto, o caráter preventivo, ele não se concretiza pela via da punição. A punição não tem esse poder de efetivamente prevenir novos crimes. Mas a senhora não acha, minha caríssima doutora Elaine, a senhora não acha que a expectativa da não punição, a senhora não acha que é um incentivo, que é um móvel para que essa criminalidade continue acontecendo? Penso, eu acho que o sistema punitivo, ele tem a sua legitimidade e ele tem a sua função, inclusive na ordenação da vida social pela via do processo civilizador. Tem um sociólogo que eu gosto muito, que é um Norbert Elias, é um sociólogo de origem austríaca. Ele, inclusive, assim, a família dele judia, foi vítima dos campos de concentração. Auschwitz. Em Auschwitz. Então, assim, a história dele, ele hoje é uma pessoa bastante idosa, mas tem essa memória, né, do nazismo, etc. Então, ele escreve sobre o processo civilizador, num livro que recebe esse nome, O Processo Civilizador. Ele diz que, dentre outras coisas, as regras de trato social, a nossa relação com os objetos, o uso de talheres, o uso de instrumentos que nos humanizam e nos diferenciam dos animais, eles se agregam também às normas jurídicas. As normas, então, têm um papel ordenador da vida social e têm um papel, inclusive o sistema punitivo, civilizador. Mas, evidentemente, que ele só deve ser utilizado como o último mecanismo, não como o primeiro mecanismo. E o sistema punitivo não necessariamente tem que ser aprisionamento sempre. Isso é uma questão que eu penso que está sendo muito utilizada quando poderia ser repensada em certos aspectos, como, por exemplo, as prisões preventivas. A prisão preventiva, faço a leitura e tenho estudado sobre isso, eu penso que ela poderia ser repensada para utilizar medidas outras que hoje o nosso Código de Processo permite, que são medidas alternativas ao aprisionamento durante o processo. Mas esses dispositivos até parece que não chegaram por aqui, porque nós continuamos prendendo preventivamente muito, muito, inclusive penso eu que às vezes antecipando a pena. Isso é polêmico, evidentemente. Mesmo, há encarceramentos cautelares que demoram anos. Exatamente. Né? E há um ponto que quando
chega um determinado momento que diz, olha, se eu apenar esse rapaz, vai ser num tempo muito menor do que ele já se encontra. Exatamente, quando fizer a detração penal, ele já está ali. Isso é uma coisa desmoralizante. Porque veja, o preso provisório, ele está protegido pelo princípio da não culpabilidade, mais conhecido como presunção de inocência, que não pode ser apenas uma abstração. É claro que ele não é absoluto, mas ele deve partir do pressuposto de que o preso provisório ele está respondendo ainda por uma acusação. Então não há um juízo de culpa absolutamente feito, né, finalizado. Agora, doutora, me diga uma coisa, e aí eu quero que a senhora me tire ou pelo menos me alivie esse peso na minha consciência. E os nossos congressistas, hein? Não são homens de boas cabeças, eu acredito neles, eu acho que são pessoas brilhantes, bem intencionadas, mas só tem conhecimento de um projeto de lei consistente, uma coisa que realmente tem interesse para abordar, para atacar justamente essa questão aí? Eu penso que a gente está vivendo tempos difíceis no Legislativo. Primeiro pelo cenário nacional, em que o Legislativo está com foco nas questões políticas, claro. Mas assim, existem projetos de lei que, ao contrário de pensar a política criminal de maneira a buscar alternativas para a prevenção à criminalidade, elas são iniciativas de recrudescimento e que também não vão prevenir, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, que tem uma PEC em andamento, já passou pelo... E que conta com uma amplíssima adesão da nossa sociedade. Sim, conta, é verdade, conta, e tem um lobby muito grande, porque há a ideia de que são os adolescentes que protagonizam a maior parte dos crimes, mas não há efetivamente pesquisa, dados concretos sobre isso, né? Os debates são mais os debates ideológicos e de uma perspectiva mais punitivista. Eu penso que, se isso acontecer, a minha opinião é que vai ser o maior retrocesso do Estado brasileiro nas últimas décadas, vai ser reduzir a maioridade penal. É a minha opinião, né? E isso o Legislativo tem um protagonismo muito grande. Outras questões polêmicas que surgirão aí na agenda depois que essa crise política passar. Armamento. Né? Existe projeto de lei para ampliar as possibilidades de aquisição, de porte e uso de arma de fogo. Isso é uma temeridade. Deus nos acuda. Vai ser uma temeridade. Inclusive, isso vai redefinir as formas como a própria Polícia Militar vai abordar. Porque hoje, se alguém é abordado e tem um porte de arma, o porte já é criminalizado. Então, evidentemente que quem está utilizando a arma de fogo já entra numa situação de suspeição, digamos assim, então os próprios padrões de suspeição nas abordagens policiais, eles serão redefinidos, não sei como. Eu prendo para mim que papiou. Né? Minha caríssima Elaine, me diga uma coisa, eu queria ouvir sua opinião, quero ouvir a sua opinião, inclusive autorizada. Eu vejo os garotos, 16 anos, 15 anos, 5 homicídios. Tem saída para esse garoto? É difícil dizer, porque dizer que não tem saída... Eu não quero colocar em dificuldade, não, mas isso incomoda a mim, incomoda a sociedade. Incomoda, nós temos medo. Inclusive, eu sei da sensação de medo que a sociedade tem, que a comunidade tem. Mas a pergunta é, quem é esse garoto? Como se fabricou esse menino? Que oportunidades ele deixou de ter? Como está essa família? Que amparo ele teve? Porque é claro que as oportunidades, elas apresentam caminhos alternativos. Mas não justifica. Não justifica absolutamente. Tanto é que o Estatuto da Criança prevê a internação, que mutatis mutandis é um tipo de pena. Por mais que haja um discurso muito bonito ao redor da internação, na prática, a internação se assemelha a uma privação de liberdade. Ela é uma privação de liberdade e se assemelha a uma pena. Inclusive, a própria cultura que está ao redor da dinâmica interna das unidades de internação, ela é assemelhada à prisão. Quando a gente entra nessas unidades aqui em Alagoas, por exemplo, a gente sabe que existem aulas, por exemplo, só para delitos sexuais. Igualzinho ao que acontece Existem pequenas redes de poder, existem meninos que a família nunca vai visitar. Então, aí, não é porque esse menino é recuperável ou irrecuperável, porque é algo da natureza dele, mas porque não há políticas que abracem de maneira a proporcionar. O que vai acontecer no futuro, a gente não tem essa bola de cristal para dizer, esse menino vai se tornar um menino melhor, porque o sistema não se presta a isso. Não. Olha, nem se preocupe. Não, o sistema não se presta a isso, né? Então, a mesma lógica de que o sistema punitivo, penal, ele se resume
há uma espécie de reprimenda, portanto, ao castigo, à repressão, eu penso que no socioeducativo, de alguma maneira, isso se reproduz, né? Isso contraria o discurso muito bonito, inclusive eu tenho a oportunidade de ministrar a disciplina Direito da Criança e Adolescente, tenho estudado isso e conheço de perto o discurso punitivo, o discurso socioeducativo, mas conheço a prática, porque visito as unidades fazendo pesquisa, entrevisto as pessoas, faço etnografia, conheço a realidade. Então, eu tenho essa possibilidade de afirmar o discurso é muito bonito, mas a prática é muito semelhante. Tanto é que isso acaba caindo até na linguagem popular. A própria mídia, as pessoas falam, né? As pessoas não falam um adolescente que cometeu um ato infracional. As pessoas falam um adolescente que cometeu aquele crime. Isso é um termo técnico que nós juristas dominamos, mas que para a vida social, as pessoas em sociedade, a representação é outra. Então está tudo num pacote só. É verdade. E aí nós ficamos, a sociedade toda, né? Fica como outro dia me incomodou muito um cidadão, às primeiras horas da manhã, isso eu vou levar para o resto da minha vida, porque quando eu digo me incomodou, me deixou num estado de extrema perplexidade, porque eu me coloquei no lugar daquele cidadão. Ele foi levar a esposa para buscar uns exames e ficou ali, ela foi buscar os exames, né? Saiu de manhã de casa. Eu até por uma magia do pensamento consigo reconstruir isso. Se acordaram, tomaram café. Ele foi com ela buscar os exames. Enquanto ele aguardava, um menor tentou se apossar do carro. E ele, não sei, até hoje eu me questiono, meu Deus do céu, não deveria ter se constituído um obstáculo para aquele menor. Ele quis impedir e o garoto então atirou nele e matou o rapaz. E a esposa estava lá dentro. Quando ela voltou, que viu aquela cena, só imagina o desespero. O desespero. Agora, só para a gente encerrar esse primeiro segmento, a senhora não acha que todas essas propostas interessantes, bonitas, né, construtivas, ricas, elas não encontram um óbice terrível que é a questão econômica do nosso país, não? Sim, sem dúvida. A questão econômica que desfavorece políticas de qualidade, né, e que desemboca nessa desigualdade também que nós temos de oportunidades, inclusive. Então, a gente tem uma periferia sem acesso a muitos direitos sociais que têm natureza fundamental e que, portanto, cria muito mais possibilidades de envolvimento dessas pessoas na criminalidade. Desses jovens, desses adolescentes, esses inclusive. Homens não pensam, os nossos dirigentes, os nossos gerentes, eles não pensam nisso, não. Por que é que eu penso, que a senhora pensa, que o cidadão, né, que graças a Deus é a imensíssima maioria do nosso país, por que é que esses homens não pensam nisso? E nós vemos essas coisas estarrecedoras aí. Que de tanto gente falar já está ficando uma coisa rebarba. Sim, claro. A lógica da gestão da coisa pública, ela é uma lógica que está, digamos, no emaranhado da política também. Então, de alguma maneira, a gente precisa vencer essa forma de fazer a gestão da coisa pública de maneira a criar políticas duradouras e não políticas que tenham a face de uma determinada autoridade ou outra. Nós vamos voltar ainda nesse segmento, mas já quero tratar dos livros que a senhora engendrou em suas pesquisas, seus estudos, e com certeza hoje são fontes de grandes contribuições para os nossos estudiosos. Meus caríssimos telespectadores, sempre dizendo obrigado pela audiência e voltamos já. Muito obrigado. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Olá, pessoal! Preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial
que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando com essa conversa agradável e essa conversa enriquecedora aqui com a nossa caríssima doutora Elaide Pimentel. E os senhores podem verificar a quantas anda essa questão da criminalidade do nosso país, das nossas deficiências, os nossos percalços, as nossas vicissitudes e, sobretudo, o estado de coisa que nós vivemos. Na Inglaterra, por exemplo, eu não sei se vou dizer alguma besteira, mas na Inglaterra eles punem menores, né? Sim. Na Inglaterra, outro dia, eu acho que um menor de 8 ou 9 anos foi punido severamente e tal. Não quero fazer... Inclusive com prisão perpétua, eles têm prisão perpétua. Eu não quero fazer comparações, mas nós temos uma realidade. O nosso código menorista, sim, ele, se eu estiver equivocado, me corrija, ele, se não me engano, o exemplo que pegaram como paradigma foi, se não me engano, da Suíça. O código menorista suíço, sim, foi pego como exemplo, como norte para se construir o nosso aqui, me parece que fora de uma realidade. Mas minha caríssima professora, doutora Elaide Pimentel Costa, a senhora lançou 2 obras interessantes. A senhora lançou, logo que terminou o seu mestrado, O Amor Bandido. O título, né? O subtítulo é As Teias Afetivas que Envolvem a Mulher no Tráfico de Drogas. Amor Bandido é o título, o subtítulo é As Teias Afetivas que Envolvem a Mulher no Tráfico de Drogas. E já ao término do seu doutorado, a senhora lançou também As Mulheres e a Vivência Pós-Cárcere, que deve ser um drama terrível. Todos os dois pela EduFal, né? Sim. Todos dois, muito interessante. Sim. Então eu lhe pergunto, minha caríssima professora, como é que a senhora chegou nessa temática? A senhora tem uma formação jurídica, claro, sim, mas a senhora tem um leque monumental, tem um leque monumental de opções de estudo. Sim. Como é que a senhora chegou nisso? A área criminal, desde a minha graduação, que eu me aproximei e conheci de perto o sistema prisional, por força de um trabalho, ainda como estudante de graduação, a professora Vicentina Vasco, certo, que era minha professora de Direito Penal, e ali ela passou um trabalho que nós teríamos que visitar as unidades prisionais. E a equipe foi visitar a unidade, a primeira unidade que eu visitei foi o feminino. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu não tinha muita noção, eu tinha ali 17, 18 anos, não tinha muita noção do que seria uma mulher que cometeu um delito. Eu acho que tinha mais fantasia ao redor da minha percepção acerca desse tema. Então, eu visitei o presídio de Santa Luzia, que na época tinha 20 e poucas mulheres. A gente hoje tem 200 e tantas mulheres, tem um aumento daquela época para cá de 1000%, né? Uma coisa absurda. Então, a questão feminina me sensibilizou desde aquela época, né? E ao redor também do que são os discursos da sociedade ao redor da mulher que comete crimes. Depois eu
psiquiátrico, visitei os masculinos também, o centro psiquiátrico, e desde então nunca mais eu deixei de fazer pesquisa na área prisional. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em sociologia, esse tema da questão feminina já estava muito, assim, ainda muito ali na minha mente, né, alimentado, quietinho, esperando a oportunidade. E como eu fazia atividade de pesquisa na universidade, eu já sabia pelas cifras, que o número de mulheres presas por tráfico é bem maior do que qualquer outro crime. E aquilo me inquietava. Que razões levam ao envolvimento maior com o tráfico? E essa pesquisa foi feita há mais de 10 anos. Veja bem, ela é de uma atualidade impressionante, porque as cifras continuam a mostrar que as mulheres presas por tráfico, o tráfico de drogas é o crime que mais leva as mulheres à prisão. Certo. E aí, como era um estudo sociológico, eu me dediquei a entender quais seriam as motivações que levariam ao tráfico. E uma coisa curiosa, doutor Jerônimo, é que quando eu fiz a proposta do projeto, né, a concepção do projeto... Quem foi o orientador? Professora Ruth Vasconcelos, que é professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade. Certo. E aí eu fiz a proposta como o caráter socioeconômico do envolvimento da mulher. Eu ainda tinha uma percepção de que elas faziam isso por necessidade financeira. Certo. Mas quando a pesquisa começou a ser realizada e eu comecei a fazer as entrevistas, eu percebi que a dimensão afetiva estava mais assim visível do que a questão socioeconômica, e a ela se agregava. Mas o afeto, a dimensão do companheiro que se envolvia no tráfico, e as mulheres também, etc. Então, ao término, eu mudei o título, porque eu precisava dar a dimensão de que era o afeto que levava as mulheres mais ao envolvimento com o tráfico. Então, eu entrevistei as mulheres presas, o recorte foi com as mulheres presas por tráfico. Passei meses no presídio de Santa Luzia fazendo entrevistas com gestoras e gestores, e também as mulheres principalmente, e alguns homens também, seus companheiros que foram presos, né? Então, isso reafirmou a ideia de que o tráfico, ele tem uma certa divisão sexual do trabalho, em que os homens têm uma função e as mulheres têm outra. Normalmente, a função das mulheres, ela é a função mais da retaguarda. Se é de uma boca de fumo, de dividir aqueles papelotes e fazer, ou de levar, que são as chamadas mulas, que carregam porque são menos abordadas pelas polícias, e levantam menos suspeitas. Elas são mulheres que são normalmente as mulheres que levam para o tráfico internacional, nos voos internacionais, engolem aquelas cápsulas. Então, assim, são várias situações em que as mulheres aparecem, elas têm um papel fundamental, mas elas aparecem menos. E aí o que acontece? Então, nessa divisão sexual do trabalho, que eu chamo assim, há, na verdade, com o passar do tempo, uma maior atenção dos poderes públicos sobre isso. Então, inclusive do aparato de segurança pública. Então, o número de mulheres que vêm a ser presas, ela é crescente. Assim, nas últimas... Você cita na sua obra? Sim, cito. Nessa última década, o aumento de mulheres presas é mais de 500%. Mais de 500%. São dados oficiais do Departamento Penitenciário Nacional. Então, isso é muito grave. E esse dado, se não me engano, é de 2014. Sim, é o relatório mais recente. E uma coisa bastante interessante nesse aspecto é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que retira o caráter hediondo do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, né, na Lei 11.343, é aquele tráfico em que a pessoa é flagrada, digamos assim, numa situação que configura o tipo penal, portar, levar, doar e etc., mas que aquela pessoa não participa das redes do tráfico em condições de protagonismo, digamos assim. Então, não está envolvida em organizações criminosas. Então, portanto, são essas mulheres que levam a droga para a prisão, o marido. O móvel do envolvimento, ele é mais atenuado, né? Então, ele tem uma redução de pena. Mas continuava a ser crime hediondo.
que tem todo o desdobramento para a progressão de regime, para vários benefícios. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão, voto do ministro Lewandowski, ele retirou a hediondez do tráfico privilegiado. E o mais interessante é que no voto, a fundamentação dele porque o tráfico privilegiado atinge principalmente as mulheres. E o aumento da população carcerária feminina implica na necessidade de se pensar políticas públicas que reduzam essas cifras. Agora, professor, você perder seu raciocínio, é só agora vamos abrir um parênteses e fechamos em seguida. Mas a senhora não acha, já peço, Vênia, se eu estiver sendo muito duro, sim, mas a senhora não acha que há também tudo isso, uma certa deformação moral, não, para dessas mulheres, não? Tudo bem. Há um móvel muito nobre que é o amor, que é o afeto. Mas, por trás disso, não há uma certa deformação, um certo enfraquecimento de caráter, não, dessas mulheres, não? Eu tenho um pouco de dificuldade de colocar nesses termos, porque como eu me aproximei muito e conheci de perto as realidades dessas mulheres, eu não penso que seriam mulheres com uma deformidade moral. Eu penso que as circunstâncias da sociabilidade favorecem esse envolvimento, inclusive a própria concepção de afeto, né? Que amor, assim, por amor vale tudo, inclusive correr os riscos, né, de se envolver no crime, etc, Mas etc. Mas não desconhece que elas poderiam resistir também. Sim, claro, é possível, mas as circunstâncias subjetivas, elas são muito complexas, né? Elas são muito complexas, porque uma pessoa... E aí tem uma dimensão que a gente precisa pensar antes de entrar nessa subjetividade, que é justamente se pensar as razões pelas quais o tráfico continua a ser criminalizado. Eu não venho fazer um discurso de descriminalização assim, pleno, mas a gente precisa repensar a política, precisa repensar, porque a escolha para que o tráfico seja criminalizado, ela mobiliza todo o aparato de segurança pública. O que a polícia mais se ocupa hoje, inclusive, ela é bonificada quando apreende drogas e armas, mas especificamente eu quero fazer o recorte da droga, né? Então é mostrar que a gente ocupa o nosso aparato de segurança, o nosso judiciário, a gente inflaciona o sistema carcerário com o enfrentamento às drogas e atribui às drogas uma dimensão moral. E, na verdade, ela tem uma dimensão política. Há uma escolha de política criminal de se criminalizar pela via, inclusive, do encarceramento. E isso é uma coisa que precisa ser discutida. Porque o que acontece? Então, na verdade, o usuário é um problema, às vezes ele é um problema de saúde pública. É triste ter alguém da família que usa drogas, que volta, que aí vai para clínicas quando pode, tem condições. É uma tristeza, é uma tragédia familiar, pessoal, social. Então, não duvido e não desconheço o caráter nefasto do envolvimento com a droga. Agora, a política de enfrentamento pela via da punição e pela via do cárcere, ela é uma falácia, porque ela não reduz o uso e não reduz o tráfico, portanto o caráter preventivo, mais uma vez, do aprisionamento é colocado em questão, e ela cria essa dimensão de que o traficante ou a traficante é uma figura por si só perversa. Então a gente cria toda uma figura moralista ao redor dessa dimensão, o que eu penso que precisa ser repensado. Professor, eu gostaria que a senhora comentasse em sua obra. A senhora coloca, eu achei muito interessante, né? Eu não pude ler toda a sua obra, claro, o tempo exíguo, mas alguns tópicos eu me permiti fixar a minha atenção. Só diz aqui, apesar de diferentes paradigmas relacionados ao amor na trajetória dos homens, o que há em comum entre esses períodos históricos é que o amor aparece sempre como um fator que impulsiona práticas sociais nos mais variados campos da sociabilidade humana. E aqui a senhora fecha de forma contundente, inclusive nas ações ilícitas. Sim. A senhora conseguiu ver isso? Consegui ver de perto. De perto, é dizer assim, não, ele é meu companheiro e por ele vale a pena. E isso com companheiros, com irmãos. Por exemplo, tem uma situação que me sensibilizou muito. Eu digo uma menina, porque ela tinha 18 anos na época, ela foi flagrada na fila de visita do presídio masculino, levando droga escondida na sandália para o irmão que estava preso.
Então, assim, não, eu me arrisco porque meu irmão tinha dívidas dentro do presídio e ele pediu que eu levasse a droga para que ele pudesse vender essa droga lá dentro e, com isso, sanar a sua dívida, né? Então, ela se arrisca em nome do afeto, do irmão. E aí é uma história trágica, não tem pai, não tem mãe, ela que cuida do irmão, etc, etc. E o irmão, mesmo o irmão sendo mais velho, ela que fazia os cuidados maternais, etc. Então, assim, a gente tem situações de relação de... E ela foi apenada, essa moça? Sim, 3 anos. 3 anos. E naquela época... Fechado. Eu entrevistei essa moça na prisão e foi muito curioso porque mais adiante, quando ela saiu em liberdade, eu era integrante do Conselho Penitenciário e tive a oportunidade de fazer o parecer de liberação e de participar. Não, faz muito tempo, já saí há mais de 10 anos. Não tem vontade de retornar, não? Hoje, mas não, acho que eu já dei minha contribuição. Mas eu estou perguntando porque eu conheço pessoas que se eternizaram ali. É verdade. Eu hoje, assim, como eu me firmei como pesquisadora, acho que tenho hoje uma outra contribuição. Já participei do Conselho, foram 4 anos. Foi uma experiência muito interessante. Foi uma experiência que me fortaleceu, inclusive, como pesquisadora nessa área. Tenho acesso ao Conselho, conheço todos os conselheiros e acho que o trabalho é muito importante, mas poderia ser melhor valorizado esse trabalho também. Isso é uma observação que eu faço. A senhora acha que entre o pensar, a dinâmica do Conselho Penitenciário e a aplicabilidade do que pensa o Conselho, não haveria necessidade de uma correspondência econômica, não? Porque não adianta pensar se há carência econômica, como é que fica? Sim, inclusive assim, uma das coisas que mais eu posso dizer que me frustrava naquela época de conselheira é que nós fazíamos longos relatórios de inspeção, minuciosos, cuidadosos, com uma dedicação de meses, enviávamos para todas as autoridades locais e nacionais referentes e nada acontecia. O sistema continua. Então é um tanto frustrante, porque a participação processual ela é muito reduzida, né? Só no livramento condicional, anterior, que depois foi retirado, né? Na época o Conselho falava no livramento condicional, depois foi retirado e foi só para comutação de pena e indulto. Então a participação processual. A senhora foi chamada pela Assembleia Legislativa para fazer uma grande palestra para os nossos dos homens, tem tantos amigos ali. Nunca. Câmara de Vereadores. Também não. Pelo amor de Deus. Não, também não. Não. Nunca chamaram a senhora? A minha interlocução é mais realmente com o judiciário, né, e com o Poder Executivo. Eu participo muito dentro das unidades prisionais. Eu tenho ministrado cursos para agentes penitenciários, né, para gestores do sistema prisional. Agora estou ministrando um curso para psicólogos e assistentes sociais do sistema prisional e para os próprios presos, eventualmente. Agora mesmo nós teremos 5 anos do Núcleo Ressocializador da Capital, que eu acho que é uma experiência prisional que a comunidade precisa conhecer. É um presídio que tem uma gestão diferenciada, inspirada nos módulos de respeito de León, na Espanha, e que 100% dos presos trabalham e estudam. Isso é muito importante. Os níveis de reincidência são abaixo de 5%. E essa experiência está completando 5 anos. E todos os anos, no aniversário, eu participo das solenidades e esse ano fui convidada para fazer uma palestra para eles e farei isso semana que vem. Quer dizer que haveria necessidade, a senhora entende que haveria necessidade do engajamento maior da sociedade? Sim, para conhecer. Para conhecer. Né? Isso a própria legislação pede. A lei de execução penal, ela tem um dispositivo que diz que a sociedade deve participar. Mas qual é a postura da sociedade? Eu até compreendo, assim, a resistência. Né, o medo do crime, o desejo de que haja punição, faz com que a punição seja, pronto, acabou, levou aquela pessoa para lá, então não tem mais nada a ver com isso. Mas a sociedade pode se implicar. Pode se implicar com uma academia. Nós, acadêmicos, temos o papel de desenvolver ciência e levar a ciência lá e trazer o conhecimento para fora. Acho que quando a gente publica livros que trazem a realidade do sistema, isso traz à comunidade o conhecimento. O papel das ONGs, o papel das igrejas, que é muito importante. O papel do mundo empresarial. Você sabe que nós temos empresas que atuam lá dentro e têm mão de obra carcerária. Então, é um papel muito importante da iniciativa privada. Então, todos nós, no lugar em que estamos, temos a possibilidade de fazer esse tipo de intervenção, né? Perfeito. Eu estou provocando nesse sentido porque eu adoro animais, né? Então eu estou dizendo isso com essa autoridade. Eu vejo um envolvimento, às vezes, me parece, não sei se estou equivocado, um envolvimento muito maior da sociedade com relação à proteção dos animais do que com relação aos encarcerados. Eu estou dizendo alguma bobagem? Não, eu concordo com o senhor. Eu vejo o envolvimento, eu acho bonito aquilo. Sim. Eu acho bonito aquele envolvimento, proteger, né?
com ele, meu pai, que é sempre uma memória recorrente. Eu era muito garoto quando ele me disse assim: eu nunca esqueci disso, seu filho, respeite os animais, porque eles são os nossos amigos aqui na Terra. Eu nunca esqueci disso. Você nunca maltrata um animal. Eu acho que também os que estão para reingressar cometeram um ilícito, às vezes, porque o cometimento de uma ilicitude é uma infelicidade para a pessoa. É algo de uma infelicidade para o homem, né? Para homem ou mulher, é uma infelicidade. Então, eu acho também que deveria e deve haver um engajamento maior da sociedade com relação a essa tensão com os que estão encarcerados. Eu penso que sim. Inclusive, acho que isso é um longo caminho a se percorrer. Inclusive, o judiciário acho que tem um papel muito importante, por exemplo, com as possibilidades de intervenção pela via da justiça restaurativa. A justiça restaurativa ainda está engateando aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul é que tem experiências maiores, mas temos experiências no Pará também. Então, assim, eu penso que a gente pode percorrer esse caminho e acho que aos poucos vem chegando mediação de conflitos e justiça restaurativa. É uma forma de minimizar esse distanciamento que tem entre a sociedade, a ideia de que o criminoso é praticamente mais do que um animal. Porque o animal você tem esse afeto e com o criminoso não. Então, é claro que o crime, ele é terrível. A gente deve evitar que o crime aconteça. O ideal é que não aconteça. E o ideal é que o direito penal não chegue a ser utilizado se o crime acontece menos. Mas, como aconteceu e houve a punição, é preciso que a punição tenha um sentido maior do que somente o castigo. Né? Então, essa aproximação das potencialidades. Existem pessoas que estão cumprindo pena que são profissionais talentosos, que podem utilizar as suas competências, os seus talentos profissionais em prol da comunidade. Isso é desperdiçado. Né? Então, o sistema prisional, ele pode trazer, inclusive, frutos de outra natureza, que não somente o gasto excessivo que é para o poder público, né? O desgaste que é, e inclusive, com os níveis altos de reincidência, ele se torna algo que assim, não tem uma função a não ser aquela custódia ali, não provisória, por um certo tempo, né? Prende-se a pessoa, ele passa o inferno, depois ele volta para a sociedade e ele não volta com essa ilusão de que é uma pessoa melhor. Exatamente. Uma outra vertente que é também, que merece de nós toda a atenção, é a questão do reingresso. Isso. A senhora tratou desse tema em As Mulheres e a Vivência Pós-Cárcere. Como é que a senhora vê isso? Deve ser uma coisa desalentadora, né? Sim, sem dúvida. Inclusive, a inspiração para esse tema no doutorado veio da pesquisa do mestrado. Porque durante a pesquisa do mestrado, uma coisa que eu escutava muito, né, das mulheres era o seguinte: como vai ser a minha vida quando eu sair daqui? Pois é. O que é que vai ser de mim? Como eu vou retornar para minha família? Como a minha família vai me receber? E como é que eu vou conseguir emprego? Isso me inquietava. Então, quando eu tive a oportunidade no doutorado de continuar, né, desenvolver uma pesquisa mais profunda, eu mantive o eixo de gênero para estudar a questão feminina, que sempre me inquieta, até pela minha condição de mulher. Então, isso tem uma certa sensibilidade, é uma tendência de se pensar que as questões de gênero e do sistema de justiça penal precisam ser mais evidenciadas, e o meu intuito é contribuir com a minha obra, com isso. Então, eu me aprofundei e fui pesquisar as mulheres que já saíram da prisão e aquelas que retornaram à prisão, portanto, tiveram a experiência de sair e reincidiram. Então, nessa pesquisa, eu me concentrei nas reincidentes e as que saíram e as que não voltaram mais. Como é que estaria a vida dessas mulheres? Né? E aí, qual foi a imagem que a senhora encontrou? Olha, assim, é uma imagem de desalento, porque a exclusão social, ela já acontece pela origem dessas mulheres, que a grande maioria vem de classes baixas, economicamente baixas. Claro. Então, há um segundo processo de exclusão que é fruto do encarceramento e da estigmatização que advém do cárcere, né? Então, essas mulheres, elas têm dificuldade de retomar laços afetivos. Então, assim, o tempo que está presa, ela, por exemplo, não teve muito acesso aos filhos, às vezes porque moram distante, como elas são pobres, a família não tem como trazer para visitar, ou porque a família ficou muito chateada com o crime cometido e não leva as crianças, então ela também perde... Está punição também. Sem dúvida. Então há um distanciamento e aí ela perde o exercício da maternidade, e Michel Foucault fala isso, né? A perda da liberdade, ela não é só a liberdade.
ela é também a perda de vivências e a vivência dos laços afetivos e etc. Então, existem vários relatos de mulheres que quando saem da prisão, os filhos já não conhecem mais, não chamam mais de mãe. Então há um sofrimento muito peculiar ao exercício da maternidade, né? Isso também, o abandono do companheiro. Se ela foi presa, ele rapidamente não visita mais na prisão, não visita, então rapidamente se envolve com outra pessoa, constitui nova família e ela perde aquele companheiro. Isso é muito recorrente, esse abandono afetivo, né? E aí, ao retornar à vida em liberdade, qual vai ser a perspectiva para o mercado de trabalho dessa mulher? Primeiro que ela vai ter que tentar retomar essa dimensão familiar. E como ela vai retornar? Porque ela não vai ter qualificação, e aí ela vai para os empregos domésticos, em que há uma resistência, evidentemente, de colocar uma mulher que passou pela prisão para cuidar de um bebê, uma babá, por exemplo, ou cuidar de um idoso. Sem dúvida. Né? Então ela não consegue, o espaço doméstico é muito difícil, e o emprego formal, basta pedir o nada consta, que vai constar, evidentemente, a certidão negativa, e aí não consegue emprego. Então, fica no submundo do trabalho. Minha caríssima professora Elaine Pimentel, agora me vem a momento uma pergunta que eu considero ela de suma importância para gente fechar essa questão. Nós temos aqui um núcleo de ressocialização da mulher que está encarcerada e retorna ao convívio social? Existe esse núcleo? Existe um setor que é chamado de reintegração social, que ele não é só para as mulheres, ele é para homens e mulheres. E é um setor que tem se dedicado muito a buscar políticas de inclusão no mercado de trabalho. Mas como é tudo muito difícil, né, essa aceitação da sociedade, então qual é a via que o sistema tem adotado, o sistema prisional tem adotado há alguns anos? São convênios com instituições públicas, como por exemplo a própria Universidade Federal de Alagoas, o Instituto Federal, Correios, DER, a Casal, inclusive a própria Secretaria de Segurança Pública com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar. Elas fazem convênio, né, com a Secretaria de Ressocialização, e aí esses egressos da prisão que estão no regime semiaberto e aberto, eles são alocados nesses espaços para trabalho e recebem um salário mínimo. Recebem um salário mínimo, mas recebem a título ainda de trabalho do preso. Não é uma contratação seletista, né, o que tem suas implicações, o ideal é que fosse, mas não é uma contratação, mas como é serviço público, é apenas uma espécie de terceirizado que é contratado por via de convênio a título de trabalho do preso, né? É uma política. Abraça todos? Não. Tem muita gente que está na fila esperando porque não tem oportunidades para todos. Mas é uma semente lançada, né, diante desse número imenso de pessoas que já passaram pela prisão e ficam fora do mercado de trabalho. Mas aí, nesse caso, a própria sociedade, eu digo uma organização não governamental, não poderia entrar nesse Poderia. A gente ainda não tem... Daria uma grande contribuição? Daria, uma ONG, algo nesse sentido. Aqui no Brasil a gente tem algumas experiências, por exemplo, em Minas, a gente tem experiências de ONGs voltadas para esse fim, inclusive associações de familiares dos presos que formalizaram a associação e fazem políticas de inclusão social, políticas de amparo à família, porque o senhor sabe que quando o preso, que é pai de família, quando ele vai à prisão, a família fica desamparada, é um problema muito grave, inclusive por isso que existe o famoso auxílio reclusão, que é famigerado. Meu Deus, isso aí é abominado, isso aqui e acolá volta ao noticiário de forma repulsiva, viu? Mas é porque eu acho que é muito mais pela via do não conhecimento do que é o auxílio reclusão do que efetivamente da realidade, porque o auxílio reclusão, ele não é um pagamento ao preso. Ele é tal qual, por exemplo, uma pensão por morte, algo que é dado à família enquanto ele está preso. Quando termina a condição de preso, o auxílio reclusão acaba. Então, ele é um benefício previdenciário para a família. Ele não é um salário que é dado ao preso. Isso é uma distorção que está nas redes sociais, que as pessoas falam popularmente porque desconhecem. Verdade. Minha caríssima professora Elaine, eu quero, olhe, a sua presença aqui no nosso programa foi motivo de elevação, de enriquecimento. E eu quero, desde já, dizer, sempre, todos os convidados aqui, eles enriquecem de tal forma o nosso ambiente que nós nos comprometemos a trazê-lo novamente. E estou dizendo aqui, evidentemente, aqui aos nossos telespectadores, que eu não tenho autoridade
para fazer, para realizar, mas eu vou sugerir o seu nome para que a senhora faça uma palestra para os juízes da área criminal. Eu vou fazer isso, vou fazer essa gestão junto a um grande amigo meu que está lá no comando, lá no corpo direcional da nossa ESMAL. Sim. Isso eu me comprometo e vou falar com ele ainda hoje, porque eu aprendi muito nessa nossa conversa e sei que a temática ela é realmente de exigir uma maior atenção. Eu quero deixar as nossas câmeras e os microfones para uma última consideração da senhora, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço, dizer que realmente foi um bate-papo muito agradável, né? E a oportunidade de poder trazer aquilo que na academia, na ciência, nós produzimos e trazemos para a sociedade, porque esse é o papel da ciência. A gente precisa conhecer para compartilhar. O conhecimento não pode ficar somente nos muros da universidade para que poucos tenham acesso. Então, a nossa sociedade precisa se implicar nos processos relacionados ao sistema prisional. Isso é muito importante. Minha caríssima professora Elaine Pimentel, foi uma satisfação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Tenha muito sucesso na sua vida profissional, com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos. Muito obrigada. Sucesso, muito obrigado. Meus amigos telespectadores, minhas amigas caríssimas, muito obrigado por essa audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau.